Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, né, na nossa Escola Jesus Cristo Online. Ainda que o isolamento não permita que a gente esteja junto fisicamente, mas permite que nós possamos continuar os nossos estudos. E continuando os nossos estudos, preparando os nossos pensamentos para a prece, eu vou ler um poema de Maria Dolores do livro Alma e Vida, psicografado por Chico Xavier. O título do poema é Família e Vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se o sofrimento em família é o quadro que te renovas, tolera farpas e provas aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja a tolerância aonde vás. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, obrigado por esta oportunidade de estudarmos e meditarmos à luz da doutrina espírita, os teus ensinamentos. Que esse estudo das palavras de André Luiz, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, possam trazer luz ao nosso coração, à nossa consciência, para que possamos colocar em prática novos ensinamentos. Abençoa todos que estão presentes, assistindo a esta pregação, a este estudo. Abençoa aqueles que ainda haverão mais tarde, em outro momento, em outra oportunidade. E fica conosco abençoando o nosso trabalho do dia a dia. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem que nós vamos meditar hoje, ela está no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier e de André Luiz. A mensagem ela recebe o título Experiência Doméstica. E ela vai bem de encontro ao poema que eu li há pouco, como preparação para a prece, porque eu procurei exatamente um poema que batesse com o tema que nós iríamos meditar. E ele começa assim: ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. O texto já começa, nos trazendo uma reflexão importante, porque nós vemos muitas pessoas querendo ajudar o mundo todo, mas dentro de casa elas são rudes, elas são egoístas, elas são ásperas. Eles querem desenvolver trabalhos grandiosos, levar o agasalho, a comida aos lares que não possuem. Eu não estou dizendo que isso é errado, é óbvio que isso é certo, que tem que ser feito, mas nós não podemos deixar de dar atenção ao nosso lar, nem de deixar faltar ao nosso lar para que nós possamos levar o consolo, o conforto, o agasalho, a comida, o bem material a outros lares. Nós não podemos negligenciar a nossa própria casa a pretexto de estarmos fazendo a caridade. Essa pandemia, ela nos fez ficar reclusos, mas ela tem muita eficácia em unir as pessoas à mesa na hora do almoço. Mesmo para aqueles que trabalham online, não é verdade? Porque olha só, antes todos nós tínhamos nossos trabalhos, mas nós tínhamos o trajeto até o trabalho.
Nós tínhamos que caminhar até o trabalho, nós tínhamos que pegar uma condução até o trabalho, nós tínhamos que ir de carro até o trabalho. Então tinha o trajeto de ir e o trajeto de voltar. Esse tempo agora foi aproveitado para dentro da própria casa, porque no trabalho online nós não temos que ir até o trabalho. Nós pegamos o nosso computador, pegamos o nosso celular, né, e desempenhamos a nossa tarefa ali, dentro da própria casa. Então, nós podemos aproveitar mais esse tempo que nós ganhamos. E eu não estou dizendo que não devemos nos preocupar com a pandemia, nem que ela está sendo boa, mas nós temos que aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá. E eu acredito que temos que aproveitar mesmo o mal dessa pandemia para aprendermos alguma coisa. Engraçado que quando o Vitor Hugo está com 3 anos e 10 meses, né? E quando ele me vê mudando de roupa, ou pegando a chave do carro, pegando os doces para poder sair e fazer entrega, ele já vira assim: papai, você não vai sair, né? Você pode ficar aqui em casa comigo? Ou ele pergunta: papai, eu posso fazer entrega com você? Porque ele está vendo a gente o tempo inteiro dentro de casa. Antes ele ia para o colégio, eu ia para o trabalho, então de manhã eu estava no trabalho, de tarde ele estava no colégio, ele me via pouco, e agora ele me vê muito tempo. Então ele quer ficar o tempo todo com a gente. Aí eu explico que eu vou sair rapidinho, às vezes eu posso levá-lo porque eu não vou sair do carro para fazer as entregas, mas às vezes eu tenho que sair, tocar uma campainha, né? E aí ele acaba atrapalhando, né? E é interessante essa oportunidade que nós temos de ver que as crianças dependem, né, de estar juntos de nós. Às vezes Luísa também, ela quer mais a companhia da gente, ela vê a gente trabalhando dentro de casa e ela não consegue separar, né, distinguir, discernir que a gente está trabalhando dentro de casa, que a gente está em casa, mas que a gente está fazendo as atividades do trabalho. É uma aula online que a Isabel está dando, né, preparando o material para poder postar, ou a gente na cozinha discutindo sobre receita, discutindo sobre os assuntos do dia a dia, e ela quer atenção o tempo todo, né? Porque eles já esgotaram o ócio criativo deles. Não tem mais o que fazer. Ela pinta, toca teclado, ela vê um filme, ela brinca de bola, ela brinca de pique-pega com o Vitor Hugo, ela vai jogar bola no quintal, ela pula amarelinha com o formato dos desenhos do piso no chão. Então chega um momento que ela vira para mim e fala assim: papai, o que mais eu posso fazer? Esses dias eu fiz uma lista para ela com 10 coisas que ela podia fazer. Ler um livro, desenhar, decalcar, pintar, colorir. Mas acaba essas coisas, e aí eles buscam o quê? Eles buscam em nós essa atenção. E nós temos que dar essa atenção para eles, né? Então, mas é bem complicado, né? Porque a gente acaba tendo que dividir o tempo, né? A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Muitas pessoas estavam acostumadas a não passar quase tempo algum dentro de casa, né? Trabalhava 8 horas fora de casa, ou dava aula, ou trabalhava em outros empregos, né? E acabava que passava o quê dentro de casa? 1h30 do almoço, ou chegava em casa no final da tarde, ou no começo da noite, e acabava passando muito pouco tempo. E agora sente como se tivesse preso. Mas a casa não é sinônimo de prisão. Nós não devemos nos sentir prisioneiros, mesmo quando não sobra tempo para fazer alguma coisa que a gente queria, que a gente tem que dividir a atenção entre os cuidados da casa, os cuidados dos filhos, os cuidados do emprego, e aí não sobra muito tempo de lazer, né? Mas a gente está em casa. Antes da pandemia, a gente também não tinha muito esse tempo de lazer, esse tempo de fazer coisas para nós. E se a gente gastou o tempo todo e não sobrou tempo para fazer algo para nós, é sinal que a gente gastou o tempo com coisas que eram de primeira urgência. Ou era o filho, ou era a filha, ou era o esposo, a esposa, o trabalho,
E acabou sobrando meia hora para a gente sentar, respirar, ver um documentário, ver um filme, ver um episódio de uma série. Mas é sinal que a gente usou o tempo de forma útil. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Vejam bem, eu tenho muito costume de interromper as pessoas. Eu interrompo Luísa, eu interrompo o Vitor Hugo, eles vêm falar alguma coisa comigo. Eu falo, eu estou ocupado, eu não posso dar atenção agora, e eu corto abruptamente. Aí eu vivo me prometendo que eu não vou fazer mais isso, mas eu volto a fazer. E quando eu li o tema dessa meditação, né, desse estudo, eu falei com Isabel, essa meditação não é para eles, é para mim. Eu acho que esse tema caiu para mim porque eu preciso mudar esse jeito com as crianças, esse jeito com você. Eles não podem crescer com esse exemplo. Eles não podem ter essa referência para crescer e aprender e a viver no mundo. Mas meu pai fazia assim comigo. Eles, mesmo que eles não façam isso voluntariamente, eles vão armazenar isso no subconsciente. Não é isso que eu quero para eles. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou usar o lema da campanha do presidente Barack Obama nos Estados Unidos. Quando ele concorreu à presidência, o lema dele era Yes, I can. Sim, eu posso. E eu falei com Isabel, eu vou tentar o máximo possível não interrompê-los, e quando eles vierem falar comigo, eu vou deixar eles falar o que eles quiserem. Porque às vezes eu levo mais tempo dizendo que eu não posso ouvir e explicando por que eu não posso ouvir do que ouvindo. Então é melhor eu deixar eles falar o que eles quiserem e continuar, né? Sem gerar todo aquele clima tenso, né? O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Então, olha só, André Luiz ele diz aqui, né, que o lar ele deve ser esse porto seguro para nós, esse lugar que a gente volta para poder sentir paz no coração. A gente vive dizendo assim, nossa, viajar é muito bom, né? Ir para um lugar longe, respirar ares novos, um lugar que a gente nunca foi antes. É sempre bom a gente viajar para um lugar que a gente nunca foi. Mas o que é melhor do que viajar? E quando eu era criança, eu viajava muito para a casa do meu avô na praia, mas quando eu voltava para casa eu falava, puxa vida, viajar é tão bom, mas voltar para casa é muito melhor. E onde nós temos um exemplo bíblico desse retorno para casa de alguém que quis voluntariamente ir embora. Ele foi embora, ele foi viver a vida do jeito que ele queria, né? Mas em um determinado momento ele diz o Evangelho de Lucas assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. A passagem nem diz que ele foi para a sua casa, diz ele foi para o seu pai. Só que como diz o nosso querido professor Clóvis, né, fundador da Escola Jesus Cristo, o pai da parábola do filho pródigo, é o pai compassivo, né? Então esse pai compassivo e amoroso esperava ansiosamente o regresso do filho. E quando o filho chega, ele avista o filho ao longe, ele vai ao encontro dele, ele nem espera que o filho chegue, ele mesmo vai ao encontro. Porque o lar é esse lugar de repouso e refazimento, né? Onde a gente encontra os nossos entes queridos, onde a gente volta para casa e encontra um filho esperando. Quando eu abro o portão da garagem para entrar,
Vitor Hugo vem correndo da sala ou da onde ele estiver, e aí a gente já ensinou ele não pode ir para a garagem na hora que o carro está entrando. Então o que ele faz? Ele senta no degrau da escada e espera o carro andar e ainda faz o gestozinho com a mão, tipo assim, vem papai. Isso, agora para o carro aí para não bater na escada. É muito engraçado, porque sempre que ele ouve o barulho do portão abrindo, porque o portão é mecânico, né? Quando o portão vai abrindo, o motor do portão faz barulho, né? Ele já vem porque ele sabe que a gente voltou para casa. E isso acaba não tendo preço, né? Quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria. Desperdício nunca é bom, né? Nunca foi bom e talvez esse seja um dos maiores dilemas dos pais com os filhos, né? Quando os filhos vão almoçar e querem deixar a comida, talvez seja o maior argumento que os pais utilizam com as crianças é que existe gente passando fome. E nessa nossa nova condição de vida, né, o nosso novo normal, há muitas pessoas que estão passando fome de pão, passando fome de acolhimento, de carinho. Muitas pessoas estão desencarnando diante dessa pandemia e muitos órfãos estão sobrando depois que a doença passa pela casa, né? E acaba que muita gente ainda desperdiça alimento, ainda deixa, né, que o desperdício, né, faça parte da vida, né? Então essas pessoas não podem, né, reclamar quando chegam à penúria, né? Que foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? O filho pródigo juntou a parte dele da herança, mas ele foi, como diz o próprio nome da parábola, né, pródigo. Ele desperdiçou, esbanjou, gastou e ele acabou chegando à penúria. E ele podia reclamar de ter chegado à penúria? Não, porque ele gastou, como diz o texto, né, com meretrizes, com festas, com luxo, e sustentava muitas pessoas, vivia na boemia, né, naquela coisa de viver de uma festa em outra e se vestindo luxuosamente, porque o desperdício não é só do alimento, o desperdício é de comprar roupa que não é necessária. Você pode se vestir bem, mas você não precisa ter em excesso roupas que você acaba abrindo o armário, tem tanta roupa que você não sabe nem qual que veste. Então, porque o desperdício ele não é só de comida, de alimento, ele pode ser o consumo, né? O consumo exacerbado de coisas que não são necessárias. Muitas roupas, muitos calçados. Eu tenho 15 pares de calçado, né? É uma coisa que acontece, a gente sabe que acontece. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Nós temos o dever, né, de orientar as crianças, porque as crianças estão sob a nossa responsabilidade e nós temos que lapidá-las, tirando delas os velhos defeitos, né, e colocando os melhores ensinamentos possíveis enquanto elas são crianças. Mas todos nós gostamos de ter liberdade, não é mesmo? A gente gosta de ter a liberdade de viver a nossa vida conforme a gente acha que deve viver. Então, nós não devemos incomodar aqueles que moram na nossa casa e forçá-los a viver conforme as nossas escolhas, conforme os nossos pontos de vista, conforme as nossas decisões, conforme a nossa religião. Às vezes nós moramos numa casa em que um irmão tem uma religião, a gente tem outra, mas a gente quer obrigá-lo a ver o mundo como nós vemos. E isso não é de bom tom, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que orientar os filhos adultos ou que nós não devemos orientar um irmão ou uma irmã dando um conselho, mas nós não podemos querer que eles vivam conforme as nossas regras.
Evite as brincadeiras de mau gosto que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. Nossa, brincadeiras que conduzem a desastre ou morte prematura. Eu cresci ouvindo minha avó dizer que brincadeira era uma coisa que tinha que agradar aos dois, a quem faz e a quem recebe. Eu não posso, eu devo admitir, né, que não é uma coisa que eu pratiquei durante a vida. Eu sou muito chamado a atenção por conta das brincadeiras de mau gosto que eu faço. Brincadeiras com ironia, brincadeiras com sarcasmo, que acabam ofendendo e já ofenderam, não foi uma vez, não foram duas, e eu temo dizer que não será a última vez também, porque faz parte de mim fazer brincadeiras que envolvem sarcasmo e ironia. E eu sei que isso é uma coisa que deve ser mudada, porque, conforme o próprio André Luiz diz, né, conduzem a desastre ou morte prematura. Existem brincadeiras de... Eu não chego a esse ponto, né, de fazer uma brincadeira que pode conduzir à morte de alguém, mas a gente sabe que existem pegadinhas, né, que acabam gerando acidentes ou mesmo de ordem física, né, ou de ordem moral, espiritual, né? Então nós temos que tomar cuidado com as nossas brincadeiras para que a gente não ofenda e não fira, não cause um constrangimento, né? O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Trabalho, né? Trabalho por nós, trabalho por quem não pode trabalhar. Nós devemos trabalhar pela nossa casa, pela edificação da casa, pela edificação dos filhos, pela edificação de nós, pela edificação do mundo. O trabalho é o que há, né? Jesus diz, o meu Pai trabalha sem cessar e eu trabalho também. Então devemos nós também trabalhar, porque o trabalho é o que garante a nossa independência espiritual, nossa independência financeira, material, né? Aconselhe a criança e ajude-a na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Olha só como que André Luiz acabou tocando no ponto que eu falei agora há pouco. Nós temos a responsabilidade de orientar a criança, como diz lá no Antigo Testamento, né? Orientar a criança no caminho que deve andar, e até quando for adulta ela não se desviará dele. É na fase da infância que nós devemos colocar os nossos ensinamentos para que a criança saiba conduzir a sua vida pelo caminho correto. Mas devemos permitir aos adultos que tomem as suas próprias escolhas. Eu lembro que seu Rubim dizia que os filhos, depois que eles crescem, eles deixam de ser filhos e passam a ser irmãos. Porque nós somos todos irmãos diante de Deus, não é verdade? Então, mesmo os espíritos que estão sob a nossa tutela, vai chegar em algum momento que eles deixam de ser os nossos tutelados para ser nossos pares. Claro que nós temos influência sobre eles, por sermos pais, mães, avós, tios, né, por sermos mais velhos, mas nós também podemos aprender com eles. Não é porque eles são mais novos que eles não têm nada a nos ensinar, não é verdade? E finalizando, né, o texto de André Luiz, ele diz assim: se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Isso é a mais pura verdade. Nós vemos muitas pessoas por aí que querem fazer trabalhos, querem se enganjar em trabalhos sociais, em fazer pela sociedade, quer levar o evangelho ao mundo, né? Nós vemos muitas pessoas que
peregrinam pelo mundo em missões para levar o evangelho a quem não conhece Jesus. Mas e a própria casa? Saiu em paz com todo mundo? Saiu sem desavença com seu irmão? O evangelho nos diz, né? Naquela passagem, ela está na minha mente, mas eu acabei me esquecendo. Reconciliai-vos depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? Então, enquanto nós estamos com a nossa família, nós saímos para poder fazer grandes tarefas pela sociedade, pelas pessoas, mas saímos em paz na nossa casa. Nós soubemos tolerar aqueles irmãos que não compreendem a nossa doutrina, que não compreendem o evangelho, que não compreendem a necessidade do amor ao próximo, a necessidade do perdão? Ou nós viramos as costas porque preferimos ignorar esses irmãos e não ter contato com eles? Irmãos que eu digo, irmãos em Deus, irmãos em Cristo. Pode ser um pai, um tio, um avô, um filho, uma mãe, uma irmã, um cunhado. Alguém que nós não soubemos compreender e tolerar, né? Eu me recordei aqui que um amigo aqui da Escola Jesus Cristo, né? Ele tinha alguns problemas com alguns familiares, né? Um irmão e acho que algumas irmãs, não me recordo bem. Mas ele ouviu uma pregação um dia, né? E ele virou para mim e falou assim: Yuri, se eu, que tenho algum conhecimento, algum esclarecimento, não utilizar do conhecimento que eu adquiri com a doutrina, com o estudo do Evangelho, para promover a reaproximação com este irmão, com essas irmãs, quem é que vai fazer isso? Algum deles vai fazer isso? E eu achei muito interessante que ele chegou para mim, né, para dizer que depois que ele ouviu essa pregação, eu não lembro de quem foi a pregação, né? Ele resolveu que ele iria procurar. E depois ele voltou e me contou: olha, eu liguei para o meu irmão, eu liguei para as minhas irmãs, eu fui visitá-los, eu fui à casa deles e eu promovi essa reaproximação, né? E acabei ficando muito feliz. Ele falou, né? Fiquei muito feliz porque eu coloquei em prática o Evangelho. E André Luiz termina dizendo assim: muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Essa frase, eu confesso que ela me deu bastante trabalho para entender o significado dela. E o mais próximo que eu cheguei do que ele quis dizer é que muitas pessoas cometem crimes por conta do abandono afetivo, por conta de um carinho mal interpretado, por conta de um amor platônico, né? Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas relações familiares, com o que a gente semeia no coração das pessoas, daqueles que convivem conosco, para que a gente não seja mal interpretado, para que a gente não produza um sentimento inferior no coração de um ente querido nosso, né? De um parente nosso, e que culmine num crime contra si mesmo ou contra alguém, né? Porque nós temos responsabilidade sobre tudo que plantamos, né? Como diz o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, o que nós devemos cativar no coração das pessoas? É amor, é carinho, é afeto. Então, vamos aproveitar que nós estamos vivendo dias em que nós podemos estar 100% do tempo. Alguns de nós, né, pode estar 100% do tempo dentro de casa. Outros ainda continuam com seus trabalhos do lado de fora, né, no mundo exterior. Mas vamos aproveitar que temos os nossos filhos em casa, que nós talvez estejamos na companhia de um irmão ou de uma irmã e possamos aprender a tolerar as nossas diferenças,
porque é para isso que nós estamos encarnados, para aprender e a evoluir constantemente. Que Jesus abençoe a nossa semana, o nosso restinho de semana. Vamos fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, obrigado por este momento em que podemos meditar acerca do convívio familiar, que nós possamos colocar o que aqui nós ouvimos hoje em prática, para que nós possamos ser pessoas melhores com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes, com os nossos irmãos e irmãs, que nós possamos sair do estudo dessa semana mais evoluídos do que ontem, que nós possamos ser melhores do que éramos antes de sentarmos para ouvir esta meditação e esses ensinamentos pelo Espírito de André Luiz. Obrigado, Senhor, por ter me concedido a oportunidade de servir de instrumento para a meditação dessa tarde. Fica conosco, Senhor, despede-nos na tua santa paz, que assim seja.